Imagine que você consegue viajar no tempo. Você entra em uma máquina, volta para a Inglaterra do século XVI, encontra William Shakespeare, ainda jovem, e entrega a ele um livro. Mas não é qualquer livro. É um volume completo com Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear e todas as peças que no futuro seriam atribuídas ao próprio Shakespeare. Ele lê aquilo, fica impressionado, copia as peças, publica tudo com o próprio nome. Séculos depois, você nasce, estuda literatura, compra esse mesmo livro com as obras completas de Shakespeare e usa esse livro para voltar no tempo e entregar a Shakespeare. Agora vem a pergunta impossível. Quem escreveu as peças? Foi Shakespeare? Foi você? Foi o livro? Ou as obras simplesmente existem dentro de um círculo sem origem? Esse é o paradoxo de Bootstrap, um dos problemas mais estranhos da viagem no tempo. E ele é assustador porque não envolve monstros, explosões ou máquinas futuristas. Ele envolve uma coisa muito mais perturbadora: a possibilidade de algo existir sem nunca ter sido criado. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega ideias que parecem ficção científica e mostra por que elas mexem com perguntas reais sobre tempo, causa, consequência e realidade. Se você gosta de paradoxos, ciência, história e perguntas que travam a cabeça, esse canal é exatamente para você. Agora volta para Shakespeare. Normalmente, a gente entende o mundo por causa e efeito. Primeiro alguém escreve uma peça, depois ela é publicada, depois virou um clássico, depois entra nos livros de literatura. A causa vem antes, o efeito vem depois. Mas no paradoxo de Bootstrap, essa ordem quebra. O livro existe no futuro porque Shakespeare escreveu as peças no passado. Mas Shakespeare só escreveu as peças porque você levou o livro do futuro para ele. Então o futuro depende do passado, e o passado depende do futuro. É como se a linha do tempo virasse um círculo, e dentro desse círculo a informação não tem nascimento, ela apenas circula. Esse é o ponto central do paradoxo. Não estamos falando apenas de voltar no tempo e mudar alguma coisa. Estamos falando de um objeto, uma ideia, uma música, uma fórmula ou uma obra de arte que aparece na história sem uma origem clara. Ela não foi inventada por ninguém, ela foi copiada de uma versão futura de si mesma. O nome bootstrap vem de uma expressão em inglês ligada à ideia de alguém tentar se erguer puxando os próprios cadarços da bota. É uma imagem impossível. Você não consegue levantar a si mesmo do chão puxando o próprio sapato. Do mesmo jeito, no paradoxo, uma informação parece criar a si mesma. E isso é profundamente estranho. Vamos trocar Shakespeare por uma fórmula científica. Imagine que um viajante do tempo volta para 1905 e entrega a Einstein uma folha com a equação E igual a mc². Einstein publica a ideia. Ela muda a física. No futuro, o viajante aprende essa equação nos livros, volta para 1905 e entrega a folha para Einstein. Quem descobriu a equação? Einstein não descobriu, porque recebeu pronta. O viajante não descobriu, porque aprendeu com Einstein. A folha não descobriu nada. Então a equação simplesmente entrou na história sem ser criada. Agora troca a fórmula por uma canção. Você volta no tempo e entrega a um músico uma música famosa. Ele grava. A música vira sucesso. No futuro, você escuta essa música, aprende a letra, volta no tempo e entrega para ele. Quem compôs? Ninguém. Ou melhor, a composição existe porque sempre existiu dentro daquele ciclo. O paradoxo de Bootstrap é tão desconfortável porque ele ataca uma das nossas crenças mais básicas, a de que tudo precisa ter uma origem. A gente pergunta, de onde veio essa ideia? Quem inventou? Quem criou? Qual foi o primeiro momento? Mas uma linha do tempo circular responde de um jeito frio. Não existe primeiro momento, existe apenas o loop. E se isso parece impossível, a parte mais estranha é que algumas soluções teóricas da física permitem imaginar linhas do tempo fechadas. Elas são chamadas de curvas temporais fechadas. Em termos simples, seriam caminhos pelo espaço-tempo que retornam ao próprio passado. Não significa que sabemos construir uma máquina do tempo. Não significa que viagens ao passado sejam possíveis na prática. Mas significa que a própria matemática da relatividade geral já abriu espaço para cenários onde o tempo pode se comportar de maneira muito menos intuitiva do que parece. E é aí que a ficção científica adora entrar, porque viagem no tempo quase sempre cria paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Se você volta no tempo e impede seu avô de ter filhos, você nunca nasce. Mas se você nunca nasce, não pode voltar no tempo para impedir nada. É um paradoxo de contradição. O Bootstrap é diferente. Ele não cria necessariamente uma contradição. Ele cria um vazio de origem.
No caso de Shakespeare, nada impede que o loop aconteça de forma consistente. Você entrega o livro, Shakespeare copia. O livro existe no futuro. Você leva o livro ao passado. Tudo fecha. A linha do tempo não explode. Ninguém desaparece. O universo não precisa corrigir nada. Mas a pergunta continua incomodando. De onde veio a informação original? Esse tipo de paradoxo fica ainda mais estranho quando pensamos em objetos físicos. Imagine que você volta no tempo e entrega a si mesmo um relógio antigo. Você guarda esse relógio por décadas. Depois, quando fica mais velho, volta no tempo e entrega o mesmo relógio para sua versão jovem. O relógio nunca foi fabricado? Ele existe apenas circulando no tempo? Mas aí aparece outro problema. Objetos físicos envelhecem, o metal desgasta, as engrenagens falham, a pulseira se quebra. Se o relógio está preso em um ciclo infinito, ele deveria acumular desgaste a cada volta. Em algum momento, ele deixaria de funcionar. Então talvez o loop não possa ser perfeitamente eterno para objetos materiais. Mas com informação é diferente. Um texto pode ser copiado, uma fórmula pode ser reescrita, uma música pode ser gravada de novo. A informação pode circular no tempo sem depender exatamente do mesmo objeto físico. E por isso o exemplo de Shakespeare é tão poderoso. Não importa se o livro original se desgasta, o conteúdo pode ser preservado, copiado e reenviado ao passado. O paradoxo não está no papel, está na autoria. E autoria é uma coisa muito humana. A gente quer acreditar que ideias têm dono, começo e trajetória. Shakespeare viveu, observou o mundo, escreveu, revisou, criou personagens, inventou frases e deixou um legado. Mas no paradoxo, esse processo é substituído por uma cópia. A genialidade vira eco, a criação vira repetição. E isso levanta uma pergunta quase ofensiva. Se uma obra-prima existe, mas ninguém a criou, ela ainda é uma obra-prima? Hamlet continua sendo Hamlet. As palavras continuam lá, a emoção continua lá, o impacto cultural continua lá, mas a história por trás delas desaparece. É como encontrar uma pintura perfeita em uma caverna e descobrir que ninguém a pintou. Ela simplesmente sempre esteve em um ciclo de causa e efeito fechado. Isso mexe com a nossa ideia de criatividade, porque criatividade parece depender de origem. Alguém teve uma experiência, uma dor, uma visão, uma memória, uma intenção. Daí nasceu uma obra. Mas no Bootstrap, a obra não nasce de experiência nenhuma. Ela nasce de si mesma. Ela é causa e efeito ao mesmo tempo. E isso também mexe com a ideia de responsabilidade. Se você entrega o livro a Shakespeare, você é responsável pelo surgimento das peças? De certo modo, sim. Sem você, ele talvez não as publicasse. Mas você não escreveu uma linha. Você só transportou a informação. Shakespeare é responsável? Também sim. Ele publicou, deu forma histórica, interpretou, talvez adaptou. Mas ele não criou a fonte. Então o paradoxo quebra a pergunta: quem fez? Em várias partes. Quem inventou? Quem transmitiu? Quem assinou? Quem preservou? Quem colocou no mundo? Na vida normal, essas coisas costumam estar conectadas. No Bootstrap, elas se separam. E talvez seja por isso que esse paradoxo parece tão moderno. Porque hoje, mesmo sem viagem no tempo, nós já vivemos em um mundo onde ideias circulam, são copiadas, remixadas, reaproveitadas e atribuídas de formas confusas. Memes aparecem sem autor claro, frases viralizam sem origem, imagens são editadas tantas vezes que ninguém sabe quem criou a primeira versão. Inteligências artificiais aprendem padrões de obras humanas e produzem novas combinações. Claro, isso não é viagem no tempo, mas a sensação é parecida. Às vezes, uma ideia parece existir mais como circulação do que como criação. O paradoxo de Bootstrap leva essa sensação ao limite absoluto. Ele pergunta: e se uma informação pudesse circular tão perfeitamente que nunca precisasse ter começado? Algumas interpretações de viagem no tempo tentam resolver isso, dizendo que a linha do tempo é autoconsistente. Ou seja, se você voltou ao passado, então sua viagem sempre fez parte da história. Você não está mudando o passado, você está cumprindo o passado que já existia. Nesse modelo, você sempre entregou o livro a Shakespeare. Shakespeare sempre publicou aquelas peças por causa disso. E você sempre nasceu em um mundo onde essas peças eram atribuídas a ele. Não existe versão original da história sem o viajante. O loop é a história. Essa ideia é elegante, mas perturbadora, porque ela reduz a liberdade do viajante. Você acha que está escolhendo voltar no tempo, mas talvez sua escolha já esteja costurada no próprio tecido da realidade.
Você não está criando uma nova consequência, está fechando uma causa que já dependia de você. Nesse modelo, o tempo não é uma estrada aberta, é uma estrutura fechada, e você não caminha por ela como alguém livre para desenhar qualquer rota. Você ocupa um lugar dentro de uma arquitetura que já inclui suas tentativas de mudá-la. Mas existe outra possibilidade muito usada na ficção: os múltiplos universos. Nesse caso, quando você volta no tempo e entrega o livro a Shakespeare, talvez você não esteja afetando o seu próprio passado, mas criando ou entrando em uma linha temporal diferente. Na sua linha original, Shakespeare escreveu as peças normalmente. Na nova linha, ele recebeu o livro de você. Isso resolve parte do problema, porque a informação teve uma origem na linha original. Mas cria outro. Você não voltou realmente para o seu passado. Você foi para um passado alternativo. Ou seja, a viagem no tempo deixa de ser uma visita à própria história e vira uma mudança de universo. A beleza do paradoxo de Bootstrap é que qualquer tentativa de resolver abre outra porta estranha. Se existe uma linha do tempo única e autoconsistente, a informação pode não ter origem. Se existem múltiplas linhas do tempo, talvez você nunca consiga voltar ao seu próprio passado. Se viagem ao passado é impossível, o paradoxo desaparece, mas a pergunta continua fascinante como limite da nossa imaginação. E no centro de tudo está Shakespeare, segurando um livro que ele ainda não escreveu. Essa imagem é forte porque transforma uma discussão abstrata em uma cena simples. Um homem recebe a própria obra antes de criá-la. A consequência chega antes da causa. O futuro vira pai do passado. E quando isso acontece, a palavra origem perde o chão. Talvez o mais assustador não seja imaginar uma máquina do tempo. Talvez seja imaginar que, se ela existisse, algumas coisas poderiam não ter começo. Poderiam apenas estar presas em círculos perfeitos, repetindo sua própria existência. Um livro sem autor. Uma música sem compositor. Uma fórmula sem descobridor. Uma ideia sem nascimento. E ainda assim, todas reais. No fim, o paradoxo de Bootstrap não pergunta apenas se viajar no tempo é possível. Ele pergunta o que acontece com a lógica quando causa e efeito deixam de obedecer à ordem que conhecemos. Porque se o futuro pode criar o passado, então o tempo não é mais uma linha, é um nó. E talvez a pergunta mais curiosa não seja quem escreveu as peças de Shakespeare nesse paradoxo. A pergunta é: se uma ideia pode existir sem origem, quantas coisas na realidade dependeriam de uma causa que nunca aconteceu? Se esse vídeo fez sua cabeça dar um nó, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, a gente traz perguntas que parecem impossíveis, mas revelam algo profundo sobre ciência, história, tecnologia e o jeito como entendemos o mundo. E agora me diz, se você encontrasse Shakespeare no passado, teria coragem de entregar o livro?